Boa tarde, pessoal! Muito boa tarde, muito obrigada pela audiência. Boituva, São Paulo, Brasil e outros países que sempre estão aí ligadinhos no Marielas. Antes de começar, um agradecimento especial aos meus apoiadores, a Cherry Modas, que produziu o meu figurino, e a Fio a Fio Cabeleireiros, que produziu o meu cabelo e maquiagem. E agora vocês vão conferir um videozinho da Cherry Modas. Voltamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Boituva. Hoje eu estou aqui com o Paulo Freitas. Ele é publicitário, especialista em marketing digital, que é um assunto que interessa a praticamente todos nós, né? Hoje o foco da entrevista é para pessoas que têm empresas ou empreendedores que têm seus pequenos comércios, negócios. E ele vai dar dicas em relação às redes sociais. Seja muito bem-vindo, Paulo. Puxa, obrigado pelo convite, Mariela. Estou contente de estar aqui mesmo. Que bom, a gente também está contente. Eu sei que tem muita gente que já estava esperando pela entrevista. Já temos até perguntas aí esperando para ser respondidas. Bom saber. Então ele vai compartilhar um pouquinho do conhecimento dele. E aí, Paulo, para começar, vamos definir o que é rede social, porque a maioria das pessoas pensa rede social, pensa nessas mais conhecidas que a gente costuma usar, Facebook, Instagram, né? E aí você estava me explicando que não é só isso. Tá, vamos deixar uma coisa bem clara. A gente fala, quando se refere a Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, a gente fala redes sociais por preguiça. O nome correto seriam redes sociais digitais. Por quê? Redes sociais, um exemplo, uma igreja é uma rede social. Um clube é uma rede social. A turma do futebol é uma rede social. Por quê? São pessoas que estabelecem contato através de interesses comuns em determinados locais. Isso é uma rede social. É uma rede da sociedade. Quando você transfere isso para o Facebook, isso se torna apenas uma rede social em meio digital, em meio não presencial. E, portanto, toda junção de pessoas que se unem através de interesses comuns em meio digital constitui uma rede social digital. E aí a gente pode ir longe com isso. Então, o Spotify, que todo mundo acha que é só um aplicativo de tocar músicas, ele é uma rede social. Entendeu? O Facebook é uma rede social. Hoje é a mais utilizada no Brasil. Né? Então, o conceito de rede social, o primeiro deles é esse. E aí, através da rede social, as pessoas compartilham como se fosse uma vitrine, né, da vida pessoal e também uma oportunidade de divulgar os seus negócios. E os anúncios, né, que você tem a opção de impulsionar Sim. pelo Facebook. Como que o Facebook seleciona o público para esses anúncios? O que rola por trás desses algoritmos do Facebook? Dá um curso de universidade de uns 6 anos aí para a gente brincar sobre algoritmo de Facebook. Tá? Mas, em geral, o que acontece? O Facebook, ele é uma ferramenta de captação de dados. Então, quando você tem um negócio e você define quem é o potencial consumidor do seu negócio, geralmente você faz uma seleção, faz uma restrição para que o Facebook entregue para essas pessoas com as quais você tem interesse em conversar, que entregue o que você quer falar sobre elas, tá? E o Facebook faz essa seleção, escapa sempre um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mais para lá, mais para cá, mas em geral ele acaba entregando para as pessoas que têm mais afinidade, segundo você está dizendo, com o seu negócio. Então ele acaba te entregando isso. O legal do Facebook é que, diferente de outros veículos que a gente estava acostumado antes da internet, ele permite vias de interação. Então, um exemplo.
dado que é uma rede social. Você faz uma postagem de um anúncio. Se você, por exemplo, quer promover uma camisa, quero vender uma camisa. Olha que camisa bonita, tem na minha loja, vem aqui e experimente. Qualquer coisa nesse nível. Diferente de outros veículos, as redes sociais digitais permitem que o cliente, por aquele mesmo canal que ele está recebendo a mensagem, ele também entre em contato com você. Então, esse mesmo cliente entra, ele, por exemplo, pode ter um sinal de envolvimento, que é curtida, a reação de amei, uol e assim por diante. E nos comentários ele pode dizer, adorei a camisa, quanto custa? O fato é, importante a gente salientar, Mariela, que graças às redes sociais digitais e à internet e à velocidade que se dispõe a comunicação, assim como a velocidade da comunicação está cada vez mais rápida, o tempo de tolerância das pessoas também é. Então, antes, o que você ligava, às vezes, para uma pizzaria para pedir uma pizza, você ligava uma vez, dava ocupado, falava, putz, está ocupado, daqui a pouco eu ligo. Você ligava 2 vezes, está ocupado. Isso se passou 20 minutos. Na terceira que você ligava, não, agora chega, agora não dá mais, agora eu vou procurar outra, porque realmente eles devem estar lotados, nem vão conseguir me entregar. Esse tempo de tolerância, com o atendimento, por exemplo, do WhatsApp, se restringe a, às vezes, 2, 3 minutos. E principalmente com o sinal de visualização. Então, quando você manda uma mensagem para uma pizzaria, fala, olá, dá para você mandar o seu cardápio para eu escolher qual sabor eu quero? Aí você percebe que teve uma visualização. 3 minutos depois, se não veio esse cardápio, você fala, eu acho que eles não querem vender. E irônico ainda. E aí você começa a procurar outra. Então, o tempo de tolerância do consumidor, do usuário, também diminui na mesma proporção que aumenta a velocidade de comunicação. O Facebook, por exemplo, né, que você está falando mais do Facebook, ela é uma rede social ideal para qualquer tipo de divulgação, seja ela de uma grande empresa, de uma pequena empresa, ou até mesmo de um profissional liberal ou comerciante individual? A gente tem que levar em consideração que hoje, no Brasil especialmente, o Facebook é a rede social digital mais usada. Tá? Então, a gente pode ter no Facebook, desde o jovem de 14, 15, 16 anos que resiste ao Facebook, até a pessoa mais idosa, com 60, 70, 80. Tem pessoas de 93 anos, por exemplo, o vô da minha esposa tem 93 anos o dia inteiro no Facebook. Ai, que bonitinho. Entendeu? E ele viaja e tira foto e faz selfie. Será que ele está assistindo a gente? Eu não sei se ele está no Brasil, mas é capaz de se ele tiver... mas depois ele não pode tem essa assistir. limitação, eu sei, mas eu não consegui falar com ele, pelo Vamos mandar menos. um beijo especial pro avô da esposa do Paulo, que se não está assistindo agora, vai assistir a depois, gente. certeza. Curte e comenta, por favor, hein? Qual é o nome dele? É Loredano. Loredano, italiano. Não sei, ascendência. Boa pergunta, vou perguntar para ele. Deve ser italiano. Vou perguntar para ele, o coronel. Então, todas as pessoas estão ali no Facebook. Uma boa parte delas. Algumas ativas, outras nem tanto. Cabe uma experiência com o Facebook para qualquer segmento de negócio. Cabe. E cabe avaliar, e isso é importante das redes sociais digitais, porque ela te dá a métrica de resultado que você teve com a campanha. Então, através da rede social digital, eu consigo saber quantas pessoas, dentro daquele perfil que eu impulsionei, visualizaram o anúncio que eu fiz. Dessas pessoas que impulsionaram, quantas delas são homens, quantas são mulheres, em porcentagens. Quantas estão na faixa entre 29 e 34 anos, quantas estão entre 35 e 41 e assim por diante. Então, esta métrica, as redes sociais digitais e as ferramentas digitais conseguem me devolver. Eu não consigo ter isso offline. Por exemplo, eu não consigo saber com certa exatidão, ainda que a gente leve em consideração que há uma possibilidade de erro, uma tolerância de erro nas redes sociais digitais, mas, por exemplo, eu não consigo, com esse nível de precisão, ter o mesmo feedback de um outdoor. Eu não consigo saber quantas mulheres entre 34 e 45 anos visualizaram o meu anúncio que está colocado naquele outdoor. E isso, num momento em que a gente não pode rasgar dinheiro, quanto menor a dispersão de verba que a gente fizer dentro de uma campanha publicitária,
quanto maior a possibilidade de efetivamente metrificar os retornos, melhor é a minha campanha. Atingir, né, o público-alvo. Perfeito. Interessante. E quando a pessoa faz uma página e, de repente, ela não vai impulsionar os anúncios, né? Vamos supor, sei lá. Até dar o exemplo da Rosângela, ela fez uma pergunta para você. Ela é psicopedagoga, ela até já veio aqui, já foi entrevistada. E ela perguntou se existe uma quantidade certa de postagem, se tem que postar todos os dias. Vamos lá. Leve em consideração, Rosângela, que a rede social é só uma simulação da vida que você tem na vida presencial, na vida fora do universo digital. É uma espécie de simulação que você faz ali, certo? Podemos ir um pouco mais longe, que ele é um recorte da vida, tal, mas não é a hora. Então, se você entender, é importante você ter frequência de postagem, é importante, porque você cria a expectativa de que trará algo novo, uma mensagem nova, dentro daquele período de tempo. Porém, é importante você saber qual é o seu potencial de levar uma mensagem que aquelas pessoas querem ter. É mais ou menos assim. Eu tenho um amigo na vida real mesmo, não na vida digital. Tanto mais legal eu poderei ser com ele, quanto cada vez que eu o provocar, cada vez que eu o chamar, eu tiver alguma coisa para contar para ele que ele se interesse por ela. Porque se for simplesmente para eu falar para ele, para eu cumprir tabela, de postar alguma coisa, de provocar o meu amigo e falar, ô, tudo bem? Tudo bem. Tá chovendo, né? Qual é o interesse desse cara saber que tá chovendo naquele momento? Então, você está querendo dizer que ela deveria postar conteúdos que interessem ao público dela. Perfeito. Se ela acha que ela consegue levar um conteúdo de relevância para esse público que ela diz que é o dela, uma vez por semana, o nível de postagem dela tem que ser uma vez por semana a frequência. Se ela entende que ela consegue ter tempo suficiente para construir ou captar 2 conteúdos que ela vai veicular por semana para esse público que ela diz que é o dela e que ele tenha interesse nesse conteúdo, a frequência de postagem dela deve ser 2 vezes por semana. E assim por diante. Se ela se aventurar em algum momento e falar, eu tenho um conteúdo novo todos os dias esse público vai esperar um conteúdo novo. Algumas vezes ele vai passar o dedo e passar batido, e outras ele vai bater o olho e falar, isso me interessa muito, e eu vou ver. Agora, ruim é ela se aventurar a postar todos os dias alguma coisa, e, pelo amor de Deus, me desculpem, não é o caso, mas às vezes você colocar a mensagem de bom dia. Entendeu? Será que as pessoas que você diz que é o seu público consumidor, da sua empresa, querem ver uma mensagem de bom dia? Então, não é uma afirmação que eu estou falando, ninguém quer ver uma mensagem de bom dia. Pergunte para o seu público se ele quer ver uma mensagem de bom dia. Às vezes ele quer. Qual o problema? Ponha. E se ele não quiser? Se ele não quiser, você vai ter começar a ter uma perda na quantidade de pessoas que você conversa. Então, você tem que identificar o que o seu público vai se interessar, que tipo de conteúdo vai interessar para o seu público, identificar a frequência com que você consegue sustentar essa frequência de postagens, né? E é isso. Isso vale para todo mundo. Então. Só tem uma forma de você fazer isso, Mariela. Nunca foi tão fácil a gente manter relacionamento com as pessoas. E nunca a gente tampou tantos ouvidos para ouvir as pessoas. O que a gente precisa fazer é ter relacionamento com o nosso potencial consumidor. É perguntar para ele o que ele quer. Essa é a época do marketing 4.0. Eu quero ouvir o que o meu consumidor quer. Eu não tenho mais a potência de empurrar para ele goela abaixo o que eu acho que ele quer. A tendência de quem empurra goela abaixo o que ele acha que o consumidor quer, não tem perigo de dar certo, é falência na certa. E como a gente pode saber o que o nosso potencial consumidor quer? Perguntando para ele.
Mas se a Tem gente está na ferramentas- rede social, de que forma isso pode ser feito? É com pesquisa? Então, a gente vai falar do mundo digital. Existem várias formas de você pesquisar, de você descobrir o que esse potencial consumidor quer. Inclusive descobrir se é realmente aquela pessoa, aquele perfil de pessoa que é o consumidor do seu produto. Então você pode usar, por exemplo, ferramentas do Google, como o Google Formulário. Você pode fazer perguntas abertas, de múltipla escolha, fechadas, em determinada quantidade, disparar esse link, por exemplo, via WhatsApp e pedir para as pessoas, olha, por gentileza, responda essa pergunta para mim. Responda essa pesquisa. Em troca da resposta que você me der, eu vou te dar um vale com 10% de desconto em qualquer compra que você fizer na minha loja. Ah, mas qual é a vantagem que eu tenho? A vantagem que você tem é de repente, ter alguma coisa mais próximo do que é a resposta do seu cliente, o mais próximo possível de saber quem é aquele seu consumidor, começar a fomentar conteúdo para ele, começar a se relacionar com ele de uma maneira mais menos agressiva, menos errada, que cause menos frustração para ele. Essa é a forma. Outra forma, como eu estou falando para você, as pessoas estão cada vez mais intolerantes em relação ao tempo de resposta das páginas. Se você vai abrir uma página do Facebook, por exemplo, você vai disponibilizar para que as pessoas façam comentários na sua página, mas você vai responder esse comentário 3, 4, 5 dias depois, a tendência é que as pessoas não mais comentem, porque elas começam a ler comentários das outras pessoas e percebem que você não responde. Então, se você não responde, eu não vou conversar com você. Vai fazer conversa de maluco? Eu falo, você faz de conta que não ouve e está tudo certo. Paulo, e aquela questão que às vezes a gente vai fazer uma compra ou de repente você entra numa loja virtual, aí você viu lá um sapato que você gostou, pôs lá na sua sacolinha. No caso de homem, geralmente Pouco chuteira. você entra lá no seu Facebook, tá lá o sapato, pipocando aquele anúncio. O que é isso? Ele lê pensamento? Como Não, que é? ele lê o seu computador. Eu não sei se você já assistiu. Você já assistiu uma série chamada Black Mirror? Não. No Netflix? Assista. É muito legal. Por quê? Eu tenho 40 anos. Eu sou da geração que não tinha internet. E também sou da geração que passou a ter a internet. Então, na minha época, tinha um filme chamado Blade Runner. Você assistiu esse filme já? Não também. Tá bom. O Blade Runner, sabe o que era legal? É que era assim, você olhava pro Blade Runner, falava, nem a pau que o mundo vai ser assim um dia. Quando você olha o Black Mirror, a diferença é essa. Você olha para aquilo e fala, é assim que acontece já. Então tem uma sequência do Black Mirror que é uma moça que precisa alugar uma casa e a casa custa, por exemplo, $3.000 o aluguel por mês. E ela não tem esse dinheiro. E aí a condição para ela pagar $1.200 é que ela, como pessoa, tenha um nível de aprovação de 4,5 estrelas na rede social dela. E aí ela começa a se moldar como pessoa para agradar várias pessoas para que ela possa ter o 4,5. Até que em algum momento ela começa a se descontrolar e começa a cair. E conforme vai caindo o nível de avaliação dela, vai caindo também algumas coisas da vida dela. Então, por exemplo, quando ela atinge 3,5 estrelas, ela perde o emprego. Ela não pode mais entrar. Nossa, agora você tocou no assunto reputação. Né? Reputação. Quem nunca pesquisou antes, né, a reputação de uma empresa? Perfeito. Seja no Facebook, ou seja até no Reclame Aqui, é um site também muito conhecido, né? Mercado Livre. Mercado Livre. Então, será que essa tendência é uma tendência que veio realmente para ficar e vai cada vez mais determinar a confiabilidade das empresas? É assim, realmente é. O problema é que antes da internet, Mariela, era assim. Eu tinha um relacionamento com uma empresa X. E esse relacionamento poderia me levar para 2 caminhos. Ou o relacionamento foi satisfatório ou ele foi insatisfatório. Antes, na questão da satisfação, quando alguém te perguntava como foi o relacionamento, como que você acha que é o combustível daquele posto? Pode colocar lá, bacana, não tive problema, acho que está tudo certo.
Quando você não gostava, você tinha alguma dúvida, o carro saiu meio pipocando do posto, você começava a criar situações para poder falar mal daquele posto, da experiência insatisfatória que você teve com ele. Só que isso se restringia a um pequeno ciclo de pessoas. Sua pequena rede social que uma não era rede social que você digital. tinha um contato muito próximo. Então eu falava para a Mariela criava uma situação, falava, o meu amigo colocou combustível, falou que o carro saiu pipocando. Mas era muito restrito. Isso, quando muda para a internet, na questão da reputação que a gente está falando, a partir do momento que eu avalio uma empresa, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo, isso não tem mais a minha rede. Com a Mariela, com a Rebeca, com a Leda. Não, isso atinge uma proporção gigante. E pior, a internet não é o campo da mediocridade nas avaliações. Ninguém entra numa avaliação, por exemplo, de uma página do Facebook para te dar 3 estrelas ou 3,5. A pessoa se dispõe ao trabalho de abrir a página dela, entrar na sua página e falar de você, ou quando ela está extremamente satisfeita, ou quando ela está extremamente insatisfeita. E aí é 5 ou 1. Ou 4,5. Ah, tá bom, eu estou super satisfeito. Mas tem um detalhezinho que eles podiam melhorar. Então eu vou dar 4,5. Entendeu? No Reclame Aqui é a mesma coisa. Só que o Reclame Aqui, ele tem um componente maior ainda. Um agravante aí. A partir de determinado momento, você tem que entender as empresas não como entidades inatingíveis, mas sim como instituições jurídicas formadas por seres humanos. O conjunto de seres humanos dão forma àquela entidade jurídica, certo? E, portanto, se elas são formadas por seres humanos, elas estão passíveis a erros. O que não dá para admitir, o que está ruim de admitir hoje em dia, são empresas que cometem erros e, ao invés de fazerem a tal da autocrítica, começam a debater, justificar-se, falando que o erro não é dela. Não, a minha empresa não erra. A minha empresa é perfeita. O consumidor percebe isso. E ele não tem bons olhos a esse tipo de relacionamento. Então, é muito mais fácil para a empresa, do ponto quando ela está buscando a reputação, admitir o seu erro, responder ao consumidor insatisfeito o mais rápido que ela puder e partir para o aprendizado para que aquele erro nunca mais seja cometido, do que ficar justificando. Dá tempo, tem 2 exemplos sobre isso. Pode falar. Pode falar da Starbucks, você vai falar? Exatamente. Da Starbucks e da Samsung. São dois extremos desse lado. A Starbucks, há um tempo atrás, teve um problema muito sério nos Estados Unidos. Numa das suas unidades, teve um caso de racismo. Tá? Isso viralizou. Qual foi a postura da Starbucks? E aí que a gente brinca, né? Que vai mudar de cultura para cultura. Em alguns países do globo, talvez o que se esperasse de postura da Starbucks era, em primeiro lugar, demissão sumária do responsável pelo problema de racismo. Segundo, dar um voucher para esse cliente que sofreu racismo, que ele vai comer à vontade em qualquer unidade da Starbucks durante 1 ano e com mais 2 convidados. Isso seria o que poderia se esperar de solução em alguns lugares do globo. O que foi feito na Starbucks, nos Estados Unidos? A Starbucks emitiu um comunicado, pediu desculpas públicas sobre o ocorrido, fechou todas as unidades dos Estados Unidos por uma tarde inteira, alegando que aquele período que ela estaria fechada, eles estariam treinando todos os seus colaboradores para agir, como deveriam agir em situações como aquelas. Essa foi a postura da Starbucks, um prejuízo de milhões de dólares, mas que foi extremamente positivo em relação à construção da sua reputação perante o seu consumidor. Fantástico. É bonito admitir o erro e corrigir. Não é só bonito, é o que se espera de uma empresa, porque ela não é um organismo independente, autônomo. Não, a empresa é feita com pessoas, e as pessoas são Exatamente. imperfeitas, sujeitas a falhas, enfim.
né? Muito bacana. O caso da Samsung, só rapidinho para a gente passar, foi no lançamento de um dos últimos celulares dela. Ela posta na sua rede uma foto, fala, olha que maravilha, uma foto tirada com um novo celular X. X não, tem que ser S. O X é da Apple. Então tem que ser S. Com o celular S. E em meio aos comentários fala, olha que bacana, isso é muito legal e tal. Vem um cliente, um potencial consumidor da marca, que provavelmente era um amante da marca, geralmente porque estava na rede social deles, e fala, viu, Samsung, pera lá, vocês estão me falando que esta foto foi tirada com o celular? Isso é uma foto de banco de imagem. Banco de imagens são sites na internet que você baixa imagens, vários fotógrafos postam, eles podem vender a imagem para você, tem alguns que fazem de graça, então fala, não, isso aqui é uma imagem de banco de imagem. E eu não sei quem foi o esperto do mídia social que colocou embaixo, não, essa é uma imagem tirada do nosso celular S. Tá vendo como ele é bom? Você achou que era de um banco de imagens. E o consumidor vai, pega o link do banco de imagens onde aquela foto estava postada e publica. E aí aquilo virou um alvoroço para a Samsung. Como é que você responde a isso agora? A uma tentativa de ludibriar o seu consumidor. Na onde está tão fácil você descobrir as falsidades, como é que você passa por um problema desse? Isso é uma crise para a empresa. Então, vale a pena? Eu acho que não. Paulo, e sobre o Instagram, né? Tem gente que quer atingir o público tanto do Instagram quanto do Facebook. São públicos diferentes? As postagens podem ser as mesmas? Porque o Instagram ele possibilita que você compartilhe também no Facebook. Você acha que tem que ter conteúdos diferentes? Como é que funciona isso? Ele pode ter conteúdos diferentes desde que eles se conversem. O que não dá para fazer é ficar fazendo conversa de maluco. De repente você vai para uma linha toda senhoril, toda pomposa no Facebook, e de repente no Instagram você... Entendeu? Se é a mesma empresa que tem como foco o mesmo consumidor, não dá para ficar essa conversa de maluco. Geralmente as empresas, por um problema de verba e de tempo de produção, replicam o mesmo conteúdo de Facebook no Instagram. É importante dizer que são duas ferramentas diferentes. Você pode fazer a mesma postagem, só que informações diferentes. O Facebook, o tempo de leitura dele, o tempo de visualização é maior do que o tempo de visualização do Instagram. Então, a quantidade de textos que se diz tolerável no Facebook, por exemplo, é maior do que no Instagram, onde as pessoas estão interessadas em ver imagens. Muito mais imagens e menos leituras. No Facebook, já existe um equilíbrio de tolerância entre ler textos e ver imagens ou vídeos. Entendeu? Então, são ferramentas diferentes. E sobre o WhatsApp, essa interação, né? Porque às vezes o cliente acaba deixando o telefone e aí criam-se listas, enfim, para você interagir com o seu público. Como que a gente pode fazer com que essas pessoas que nos seguem, tanto no Instagram quanto no Facebook, estreitem o relacionamento com a empresa e convertam em vendas? Não tem matemática. O Paulo já me falou que marketing não é receita de bolo, marketing não teste, é ciência. Né? Marketing não é ciência. Se você pega uma clínica odontológica em Boituva, você faz uma estratégia de comunicação, deu certo. Se você pega essa mesmíssima estratégia, com o mesmíssimo conteúdo, trocando só o nome dos profissionais, e tenta aplicar em Recife, a probabilidade de dar errado é muito grande. Marketing não é ciência. Marketing não é replicável. Você sabe que você está falando de clínica odontológica? A gente tem uma pergunta de um cirurgião plástico aqui. Deixa eu passar para você. Boa. Olha, ele tem uma clínica numa cidade de 500 mil habitantes e ele vai expandir o atendimento dele numa cidade menor. Relativamente próxima, ele falou que é uma distância de mais ou menos uns 100 quilômetros, e ela é menor, então tem acho que 150 mil habitantes. Ele quer saber
como ele vai fazer com as páginas que ele já tem no Facebook, no Instagram, para que ele consiga atingir esse outro público novo, né? Que ele consiga expandir os atendimentos. Tá. O Facebook não é, geralmente, apesar dele estar em uma sequência cronológica de postagem, mas a visualização, o comportamento do consumidor para o Facebook, especialmente de perfis empresariais, no caso das páginas, ele não é um comportamento de cronologia. Então, dificilmente um consumidor, um potencial consumidor, entra na sua página do Facebook para ver o que você está postando na página da sua empresa. Geralmente, ele é abordado no meio da timeline dele e, geralmente, essas postagens te levam a um outro caminho que não a página do Facebook. Por exemplo, leva para o site dele. Leva para ele conversar no WhatsApp. Leva para um blog dele. Então, dificilmente ela leva para a página mesmo do Facebook. Então, se ele quiser aproveitar a mesmíssima página para manter, a ideia de ser uma empresa só, que realmente é, e postar coisas, ora direcionadas para o público X, ora direcionadas para o público da cidade Y, perfeito. A única coisa que ele vai fazer de diferente é, quando ele for postar para o público X, ele impulsiona recortado para aquele público daquele lugar. Então ele faz uma restrição geográfica. Quando ele for postar para a cidade Y, ele faz a mesma coisa, só cria um novo público, né? Só corrigindo essa repostagem. Então tá fácil de resolver. Veja bem. Tem que saber teste. Selecionar o público também, né? Teste, porque o que acontece? Você faz muito teste em marketing digital. Então você coloca, parece bobagem, mas não é. Você coloca, por exemplo, uma página com um botão de ação, que é o tal do call to action. Tipo, cadastre-se. Por exemplo, em uma semana você coloca esse botão na cor vermelha. E você pode criar uma página idêntica em um outro endereço e colocar para uma outra quantidade de público e postar esse botão na cor azul. E aí você testa qual deles tem mais conversão. Em qual deles as pessoas mais clicaram. Clicaram mais no vermelho? Ok, então a gente segue com o vermelho, tira essa página do azul do ar e põe o vermelho. Esse teste é o teste AB. Que a gente vai fazendo essas correções. No caso do cirurgião, só voltando, ele vai fazer alguns testes. Podem ter diferenças, por exemplo, regionais. Então pode ter diferença de linguagem. Sorocaba, por exemplo, eu sou de lá, tem uma linguagem própria, que as pessoas de Sorocaba entendem, não falam tão comumente mais, virou meio folclore e acham engraçado. Será que se eu fizer essa postagem com essa linguagem de Sorocaba, numa cidade como Cuiabá, eu vou ser compreendido ou vou ser ridicularizado? Possivelmente ridicularizado. Então você tem uma alteração de conteúdo aqui considerável para que você possa ser entendido. Você está falando bastante sobre impulsionamento. Está cada vez mais difícil divulgar sem pagar no Facebook? Beirando ao impossível. O Facebook não existe porque o Zuckerberg é bonzinho. O Facebook existe como uma empresa. Como empresa, ele tem que ter faturamento. Cada vez mais está mais caro fazer uma postagem, uma publicação no Facebook se você sendo uma empresa. Cada vez mais. Por exemplo, está cada dia mais caro você falar sobre produtos e programas de emagrecimento no Facebook. Ao ponto dele, dependendo da autoridade que você tiver perante o Facebook, que ele te atribui uma autoridade, ele proibir qualquer postagem sua que tenha a palavra emagrecimento no texto. Ou que a imagem que você poste, que o algoritmo consegue ler a imagem hoje em dia, que ela sugira a ideia de emagrecimento. Por exemplo, se você vai falar qualquer coisa, mas a imagem que você coloca é de, por exemplo, um abdômen feminino, magro e com uma fita métrica traçada em torno dele, a probabilidade de você conseguir impulsionar isso tende a zero. Porque ele entende que você está falando alguma coisa sobre emagrecimento e dependendo da autoridade que você tiver perante o Facebook, ou ele te restringe esse impulsionamento, ou ele te cobra absurdamente caro para entregar aquilo.
Paulo, vamos pensar numa pessoa leiga que tem a sua página, que já tem até uma certa consistência de conteúdo, e essa pessoa não vê assim os seguidores se convertendo em venda, né? Que dica você poderia dar para que essa pessoa consiga refletir, né, sobre o que pode estar acontecendo de errado? Pensa na jornada do seu consumidor. Pensa como é que ele faria para chegar até você para que você converta ele em venda. Você vai vender pelo Facebook? É possível. Mas é por ali que você quer vender? Então vamos pensar. Então vamos pensar na jornada de serviço hoje do consumidor. Então você parte do momento em que sequer ele sabe que você existe e sequer ele sabe que aquilo que você tem para oferecer para ele um dia, ele vai precisar. Você começa um relacionamento nesse momento com ele. Quando você apresenta para ele que ele pode ser que ele tenha um problema, que em algum momento ele possa identificar, não, realmente eu tenho esse problema. Realmente eu tenho um problema bacana. Esta é a hora de você apresentar para ele que você tem uma solução para aquele problema dele, que é o que ele está procurando. Agora é a hora de você começar a falar em venda, em projeto, em produto, em qualquer coisa. Antes, você só está fazendo um relacionamento, compartilhando conhecimento com ele. Mas antes de se relacionar com o cliente, não é importante ter muito claro a identidade da empresa? Você estava falando para mim que tanto a empresa como o profissional liberal tem que entender quem ele é e com quem ele está conversando, não é isso? Perfeito. Então é assim, Mariela, é difícil a gente falar em campanha. O que eu tenho visto é as pessoas fazendo testes em redes sociais digitais e testes que tendem a dar errado. Por quê? Porque os negócios, as empresas, os empreendedores precisam, antes de qualquer coisa, responder a 3 perguntas básicas. Quem é a minha empresa? Onde está a minha empresa? Não é localização geográfica. O que eu quero dizer é em qual cenário a minha empresa está colocada. Por exemplo, quantos clientes eu tenho hoje, qual é o meu faturamento de hoje, quantos concorrentes eu tenho próximo, num raio de 30, 50 e 100 quilômetros, o que esses concorrentes fazem que eu não estou conseguindo fazer, por que as pessoas compram neles e não compram em mim. E outra, importantíssimo, depois que você respondeu quem você é e onde você está colocado, responda aonde você quer chegar. Isso é mais importante. E aí tem uma diferença fundamental entre a palavra marketing e publicidade. Marketing é todo o conjunto de ações e estratégias que você traça e executa para tirar a empresa de um cenário A e a colocar num cenário B, projetado, planejado ou não, muitas vezes, mas ela vai. A publicidade é uma ferramenta que você vai usar para o marketing para tornar público parte das estratégias que você quer comunicar perante seu usuário, seu consumidor. Publicidade é uma coisa, marketing é outra. Muitas vezes as pessoas estão falando em marketing querendo fazer publicidade, sendo que elas sequer têm um planejamento de marketing. Ela não sabe quem é a empresa, não sabe onde a empresa está e não sabe onde elas querem chegar. E acham que o Facebook vai fazer um milagre, vai operar um milagre na vida dela. Não vai. Facebook, Instagram, WhatsApp, qualquer outro, são só ferramentas que te auxiliam na sua estratégia de marketing. Assim como é o outdoor, assim como é a TV, assim como é a web TV, assim como é a rádio e tantos outros veículos que nós temos. Tem uma outra pergunta aqui, Paulo. Sobre valor de anúncio de Facebook. Não sei nem se dá para você responder essa pergunta, mas perguntaram assim: qual é o valor mínimo que eu preciso investir para conseguir que o meu anúncio atinja o meu público? Você pode falar com o seu público a partir de R$5 no Facebook, por exemplo. Mas tem alcance R$5? Tem um alcance de R$5. Se você colocar R$500, ele terá um alcance de R$500. Agora, importante uma coisa. Então, vamos dizer que o meu público seja o público mulheres, 35, 45, que morem na cidade de Boituva e Iperó. Primeira coisa que eu tenho que tentar responder é
Quantas mulheres dentro desse perfil existem nessa cidade? Muito bem, então vamos dizer que existam 20 mil mulheres dentro desse perfil. Ora, o público que eu tenho que falar, então, é de 20 mil mulheres. Se eu colocar R$10 e o Facebook me retornar que, por dia, a cada R$10 eu falarei com 3 mil mulheres, para falar com essas 20 mil eu vou precisar de pelo menos R$70 ali, para falar em 7 dias. Vai adiantar eu colocar R$500 para falar em 3 dias com elas? Não. Exceto se eu quiser que cada uma delas seja impactada 4, 5, 6 vezes. E aí a gente vai ter que escolher o limite entre a transmissão da informação, o impacto publicitário e a chatice. Porque também você fica vendo o mesmo anúncio toda hora, o tempo todo, chega uma hora que você pega implicância da marca e fala, olha, eu nem sei o que esse cara vende, só que eu só sei que eu não quero comprar com ele. Então tem um limite da chatice. Sabe aquela coisa que a gente falou no começo, da pergunta da Rosângela, fala, Sim, você sim. tem que impactar o seu consumidor na medida da relevância do que você tem que falar com ele. Se você ficar toda hora cutucando ele, falando, olha, tá chovendo, pegou o guarda-chuva? Será que ele quer isso? Eu acho que não. Na nossa vida, transferindo para essa vida presencial, a gente quer alguém que o tempo inteiro esteja ligando, fala, viu, você pegou blusa para sair? Viu, você pegou guarda-chuva? Acho que vai chover. Entendeu? Mas você não é nada, você é só meu amigo. Eu não quero isso de você. Entendeu? Até que uma hora você rompe. Você constrói o relacionamento, você posta conteúdo interessante, você interage. Quais são as formas melhores, tanto de Instagram e Facebook, que geram mais engajamento, sem ser impulsionamento? Porque não tem aqueles posts que você consegue fazer com que as pessoas participem, compartilhem. Tem sorteio, né? Então, o sorteio é algo problemático, Mariana. E é importante que você tenha tocado nesse assunto, porque as pessoas fazem o sorteio. Agora menos, mas à torta e à direito. E, na verdade, é uma prática proibida. Até por uma questão de ética na rede. Todo tipo de sorteio, hoje, no Brasil, precisa ter uma autorização da Caixa Econômica Federal. Você precisa da entrada com a documentação. Nossa, não sabia de nada disso. Toda a parte de sorteios, quem rege hoje, quem regula isso é a Caixa Econômica Federal. Então você dá uma entrada, por exemplo, eu vou sortear uma bicicleta no Facebook. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar na Caixa Econômica Federal com um pedido para que eu possa fazer um sorteio virtual. Eu vou usar a ferramenta X para fazer esse sorteio, que é idônea, que passa por auditoria, tem um custo para isso. Aí, quando sair essa autorização, no regulamento da minha promoção, eu tenho que colocar promoção autorizada sob número tal pela Caixa Econômica Federal. Eu lembro de ver isso em cupons de supermercado. Isso, quando você vai no posto de combustível. Mas geralmente sorteios de rede social não é isso que a gente vê. Tinha um posto aqui em Boituva que todo ano sorteava um carro. Ele tinha autorização. Então ele fazia o processo todo bonitinho. Geralmente o que a gente vê é assim, marque 3 amigos, curta a página X, YZ e você estará concorrendo. E tem aplicativos que fazem sorteio. Tem aplicativos que fazem sorteio. Então, o que eu sempre falo para clientes da agência é o seguinte, olha, você quer fazer? Faça. Me tira dessa. Só que tem um porém. Para você fazer isso, precisa seguir estes passos aqui, sob pena de dar um problema e você ter que responder sobre isso. A pergunta é, esse sorteio vai mudar tanto a sua vida, tanto a vida do seu negócio, que vale a pena correr esse risco? Pensa, depois você me fala. Nunca teve um cliente que voltou e falou, pode fazer. Não vale a pena. Qual é o resultado efetivo disso? Olha, parece que temos uma pergunta. Chegou mais uma pergunta. Vamos lá. Vamos lá. A pergunta do Rodrigo Pignataro. Conhece? Numa cidade como Boituva, que ainda pede estratégias como outdoor, carro de som e ainda está abaixo da média do Brasil em relação ao acesso às mídias sociais. O que você pode falar sobre isso?
que eu posso falar para o Rodrigo a primeira pergunta que eu tenho que fazer para ele. Qual balizador, qual dado ele está usando, de onde ele está usando um dado, que diz que a média de utilização das mídias sociais em Boituva seja menor que outros lugares do país. Se a gente considerar talvez São Paulo, pode ser que a média seja menor. E se a gente considerar cidades, por exemplo, como alguma cidade do interior da Paraíba, tal, será que é menor? Então, primeira pergunta. Segunda pergunta, segunda colocação. O fato de existir mídias sociais, redes sociais digitais, veículos, formas de você fazer marketing digital, em nenhum momento é excludente de você utilizar ferramentas offline. O fato de eu ter uma página do Facebook ou ter um canal do YouTube, em nenhum momento me diz que eu não precise fazer outdoor, que eu não precise fazer um anúncio, um spot na TV, que eu não precise fazer rádio. O que vai determinar o que eu vou fazer ou não vou fazer na minha estratégia está muito mais atrelado ao quanto eu tenho disponível de orçamento para aquela campanha do que propriamente da existência daquela outra ferramenta. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer: não faça para o seu consumidor aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Eu não suporto jornalzinho de supermercado na minha porta. Não faça jornal de supermercado para o seu consumidor. Eu não gosto daquele tipo de mídia. Então, evita fazer. Talvez o seu consumidor também não goste. Ou, pelo menos, se relacione com ele. Converse com ele. Saiba se ele gostaria de receber a mensagem que você tem para passar para ele via aquele veículo ou aquele outro. É assim que você faz. Tá certo. Chegou mais uma pergunta aqui da Leda Souza. Qual a melhor rede social para uma empresa divulgar seu produto? Que produto, que empresa, que momento, é promocional, é institucional? Gente, ele faz assim, ele devolve toda a pergunta com pergunta, mas tá certo, né? Teria que ser uma pergunta um pouco mais específica. Então, depende do produto. Qual tipo de produto, por exemplo, é melhor? Para qual tipo de produto seria melhor o Instagram? Para qual tipo de produto seria melhor o Facebook? A palavra que você sempre vai ouvir de marketing, ou de pelo menos pessoas responsáveis com o seu trabalho em marketing, é depende. Sempre. Quem diz isso muitas vezes é o próprio cliente. Porque a gente parte de um princípio que o cliente, ele sabe tudo praticamente sobre o seu próprio negócio. Ele sabe o que a sua empresa tem de bom, ele sabe o que ela tem de ruim, ele sabe quais são as oportunidades que ele deve aproveitar, ele sabe quais são os obstáculos por ela. E aí a pergunta que a gente faz para ele é: então tá bom, se você sabe tudo isso, por que você não faz? A resposta não é tão difícil. A primeira resposta que você vai ter é porque tá tudo bagunçado na cabeça dele. O que está bagunçado não é priorizado. Então, se está tudo bagunçado, o que eu vou tirar da minha cabeça primeiro para executar? Eu tenho a noção exata de quanto tempo leva para executar aquela tarefa? Não tenho. E outra coisa, prazo. O que não tem prazo, qualquer prazo serve. E às vezes, nessa ideia de você não pôr prazo, o Natal já passou. Então, dá tempo de você fazer uma campanha de Natal 15 dias antes do Natal? Dá tempo de fazer. Só que você vai aproveitar as oportunidades geradas por uma campanha que foi feita 15 dias antes do Natal. Se você fizer uma campanha um mês antes do Natal, dá para fazer? Dá para fazer. Você vai aproveitar as oportunidades geradas por uma campanha que foi feita um mês antes do Natal. E assim por diante. Muito bom. Adorei, Paula. Adorei essa entrevista. Acho que você esclareceu muitas dúvidas. E depois vou te convidar para você voltar para tratar de algum outro tema diferente. Gente, vou contar um segredinho para vocês. Estava conversando com o Paulo e ele está se dispondo a fazer um projeto aqui em Boituva. A gente provavelmente vai fazer isso no começo do ano. E algumas pessoas vão poder participar. Então, vocês fiquem ligadinhos aí na rede social, Mundo da Mariela, no Facebook ou no Instagram, que eu vou colocar as novidades para vocês. Então, se você assistiu essa entrevista, ficou interessado nos conteúdos
que o Paulo passou para a gente hoje. Se você quer saber mais, se você quer melhorar a comunicação da sua empresa nas redes sociais, esse projeto é para você, principalmente se você morar aqui em Boituva, porque vai ser presencial, tá bom? Então, se você já tem interesse e quer ser avisado quando vai começar, pode mandar o seu e-mail, o seu WhatsApp via direct ou inbox no Facebook, tá bom? E é isso aí. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada pela audiência. Paulo, muito obrigada por tudo. Obrigado a você pelo convite. Sempre à disposição. E até a próxima terça.